Glória a Deus. Você pode sentar no seu lugar, mas não senta calado não. Senta dando glória. Se a pessoa que sentou calado do seu lado, dá glória por ela. Olha. O tema da mensagem nessa noite é uma questão de ótica. Você já ouviu um dito popular bem conhecido que diz assim, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E esse dito é uma verdade porque nós, seres humanos, somos dotados de muitas opiniões, de muitos pontos de vista. É verdade? Um exemplo, eu tenho um ponto de vista quando estou dirigindo e minha esposa, quando está na direção, ela tem outro ponto. Para ela, eu estou quase saindo da pista. E vice-versa, quando eu estou no passageiro, misericórdia. Mas é o meu ponto de vista de onde eu estou sentado. Mas aqui nessa mensagem a gente não vai falar simplesmente sobre os nossos pontos de vista. Não. Mas eu quero que você entenda que hoje nós precisamos ter o ponto de vista do céu. Enquanto a gente viver escolhendo o nosso ponto de vista, a nossa forma de viver, a nossa maneira, infelizmente nós não vamos viver verdadeiramente a vontade do Senhor aqui nessa terra. Se a gente viver insistindo em escolher da nossa forma, do nosso ponto de vista, a gente vai acabar passando por vários problemas na nossa vida. Mas aqui a ideia é que você fixe na sua cabeça a importância de ter o ponto de vista do céu, o ponto de vista de Deus para as nossas vidas. Porque aqui a gente não ensina à luz da minha palavra ou de qualquer outro pastor que sobe aqui, não, a gente ensina à luz da palavra de Deus. E eu quero te mostrar como o ponto de vista é algo importante para a nossa vida, porque aquilo que a gente tem como ponto de vista revela quem somos e o que pensamos. Vamos lá. Então, quando nós mudamos o nosso ponto de vista, a nossa vida se molda por aquilo que nós enxergamos e acreditamos. E é certo que vivemos em um mundo onde acontecem várias coisas difíceis, onde passamos por problemas, dificuldades, onde a todo instante nós podemos ver as dificuldades apertando, os problemas chegando, doença, desemprego, uma falta no financeiro. Mas o Senhor, Ele tem algo maior e melhor para as nossas vidas. Ele quer que a gente desfrute da eternidade, não somente daquilo que nós enxergamos aqui na terra, mas que a gente possa enxergar aquilo que Ele prepara para as nossas vidas, para a gente viver lá no céu. E é por isso que, desde já, Ele já imprime o seu ponto de vista em nós. Eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma como você entrou. Você não vai enxergar mais para as coisas ou para a sua vida ao redor da mesma forma como você enxergava antes. Porque eu creio que nessa noite o Senhor vai imprimir o seu ponto de vista em cada um de vocês aqui. Eu creio, em nome de Jesus. Mas nós podemos lembrar da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele passou por momentos difíceis na sua vida, ele passou por várias adversidades, mas em todo momento ele entendia que aquelas lutas estavam forjando o seu caráter, estavam o ensinando. Da mesma forma, Deus quer fazer conosco, quer fazer comigo, quer fazer com você. É tempo do Senhor forjar o seu caráter nas nossas vidas. Mas muitos de nós queremos viver os tempos das bênçãos, mas não queremos passar pelos processos para receber as bênçãos. Muitos de nós queremos encurtar o caminho da promessa, queremos tirar a dor do tratamento pelo qual Deus quer fazer com que a gente passe por esse desconforto para podermos crescer. Mas deixa eu te dizer,
é na dificuldade, meu irmão. Repete comigo, dificuldade. É na dificuldade que Deus aperfeiçoa o nosso caráter. É no aperto, é no deserto, é na luta que Deus nos forja, que Deus nos faz crescer, que Deus nos ensina. Como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, 9: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo era uma oportunidade que ele enxergava que Deus estava o fortalecendo, que Deus estava querendo ensinar algo. As palavras do Senhor que dizem, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, é uma promessa de Deus para as nossas vidas hoje. E nós devemos nos apropriar com isso, porque ela foi registrada nas Escrituras há 2000 anos atrás. Porém, ela continua válida para as nossas vidas todos os dias. Certa vez alguém disse que a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transformam-se em oportunidades. Então, a minha pergunta é: você está preparado para enxergar as coisas de forma diferente? Primeiro lugar, olhe com a ótica do alto. Colossenses 3, versos 1 a 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Note que o mandamento da palavra, que vem como um imperativo, buscar e pensar nas coisas do alto, não nas que são da terra. Em toda a Bíblia encontraremos a advertência quanto a termos os nossos olhos, de vez de estar voltados para o céu, voltados para a terra. A Bíblia diz em João 4,35: erga os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Por que o mestre disse isso aos discípulos? Porque enquanto eles estavam pensando em apenas buscar alimentos, água, para saciar sua fome naquela aldeia de samaritanos, Jesus estava preocupado em pregar a palavra, em ganhar aquela mulher lá no poço de Jacó. E ela, por sua vez, ela trouxe uma multidão para ouvi-lo. Em outras palavras, eles dizem aos discípulos: se os nossos olhos estiverem voltados para o chão, cuidando apenas das coisas daqui terrena, nós não enxergaremos os campos brancos para a ceifa, ou seja, nós não teremos a sensibilidade de ver a necessidade espiritual das pessoas. O que isso quer nos falar? Que por muitas vezes nós estamos tão preocupados com as coisas terrenas, as coisas materiais, que muitas vezes não damos conta e não temos a sensibilidade de perceber que Deus quer fazer algo sobrenatural e quer usar a mim e a você. Quantas pessoas passam ao nosso redor e a gente perde a oportunidade de ser uma fonte de água, uma fonte de vida para essas pessoas. Perdemos a oportunidade de falar um Jesus eu te amo, um Deus te abençoe. Perdemos a oportunidade de falar a Jesus com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, porque estamos tão preocupados, tão acelerados no dia a dia, tão atarefados, que não enxergamos aquilo que verdadeiramente importa para as nossas vidas. Nós temos que olhar para o alto se queremos ser úteis ao Senhor. Nós precisamos olhar para aquele que nos coloca ao chão para poder andar. Nós não podemos nos desanimar nas horas difíceis. Nós precisamos olhar para o alto e enxergar que Deus, Ele presta socorro no momento certo, na hora certa nas nossas vidas. Eu não sei para onde você tem olhado nos últimos dias, pelos últimos acontecimentos que têm acontecido na sua casa, na sua vida, na sua família, ao seu redor, eu não sei.
Mas hoje você precisa fazer algo diferente. Você precisa olhar para o alto, olhar para Cristo. Porque se a gente gastar o nosso tempo simplesmente olhando para as coisas na terra, limitamos o nosso olhar para as coisas terrenas, infelizmente nós seremos limitados para viver e vermos as coisas grandes. Nós não vamos conseguir enxergar as coisas que Deus tem colocado na nossa vida. Vou dar um exemplo. Se a porta se fecha no seu trabalho, se você simplesmente olhar para esse detalhe de que você acabou perdendo o emprego, você não vai enxergar a oportunidade que Deus está te dando para quê? Para você, primeiramente, chegar mais perto dEle, ser dependente, e a oportunidade que Ele está te dando de galgar algo maior. Muitas vezes nós nos prendemos a limitar o nosso olhar, a enxergar as coisas aqui da terra como se que fosse do nosso jeito, mas não. Precisamos ter a sensibilidade de enxergar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu não sei verdadeiramente como você chegou aqui. Eu não sei se todo esse tempo você tem olhado apenas para baixo, para as coisas difíceis, mas hoje Deus quer te chamar para olhar para o alto. Hoje é dia de você olhar para o Senhor, porque o salmista dizia: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do que fez o céu e a terra. Não há nada do que o Senhor nosso Deus não possa fazer nas nossas vidas. Se nós estivermos com o nosso olhar fixo para o alto, nós seguiremos com a certeza de que o nosso coração tem um socorro, tem um refúgio, tem um abrigo. Mas se a gente colocar os nossos olhos apenas nas coisas terrenas, o medo, a insegurança, a incerteza vai nos paralisar, vai nos travar. E nós não vamos conseguir dar passos de fé e desfrutar do milagre de Deus nas nossas vidas. Pedro, naquela tempestade, se ele simplesmente olhasse apenas para aquilo tudo que estava acontecendo à sua volta, ele não ia sair do barco. Mas ele olhou para o Senhor, ele confiou, e ele pôde desfrutar do milagre de andar sobre as águas. São através dos nossos passos de fé que nós vivemos milagres nas nossas vidas. E eu te digo mais, muitas vezes o próprio Senhor permite que a gente passe por situações difíceis. O próprio Deus permite que a gente passe por situações difíceis, para que a gente seja atacado. Mas por que esse ataque? Mas para que isso? Para que esse deserto? Simplesmente para a gente nos fortalecer. Você já viu algum soldado sendo treinado apenas na teoria? Isso me lembra uma cena do filme, Tropa de Elite, naquela hora quando eles estão na aula teórica. Estratégia, muitos homens vão lembrar. E o soldado começa a dormir. O que é que acontece? Tá o capitão lá, engata uma granada na mão dele, ele vai dormir? Não vai. Ele aprendeu ali na prática que aquele momento era importante, que ele tinha que ficar acordado e tal. Da mesma forma somos nas nossas vidas. Deus permite que a gente passe por certas situações, porque Ele quer nos ensinar, Ele quer nos tratar, Ele quer nos forjar. E certo homem olhou literalmente para os céus, quando tudo em sua volta parecia não ter saída. Estevão, em Atos 7, versos 55 ao 60, diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, repete comigo, Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos para o céu, e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-os fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão.
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não me impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. O texto fala que Estevão, cheio do Espírito, ele fitou os olhos para o céu. Estevão, ele escolheu tirar os seus olhos para aquilo que estava em sua volta, os olhos do chão, e simplesmente olhou para o céu. Ele foi o primeiro mártir e nos deixou um modelo perfeito de vitória sobre o inimigo. Seus olhos estavam para o Senhor. Seus olhos estavam em Deus, não naquilo que estava em sua volta, não naquilo que era terreno. E olhe que ele estava em uma situação, enfrentando uma situação de morte. Algo que um dia pode e vai acontecer conosco. Vai chegar situações muito, mas muito difíceis nas nossas vidas. Nós seremos confrontados pelo Senhor. Mas nós precisamos entender que se nós fitamos os nossos olhos para o alto, Ele nos ouvirá. Ele abrirá as janelas do céu, derramará bênçãos sem medidas. Ele vai nos livrar, Ele vai nos salvar, Ele vai nos guardar. Nós precisamos simplesmente crer que Ele está nos olhando lá de cima. Por isso nós podemos olhar para o alto e ter a certeza que Ele está nos guardando. Augusto Cury disse: ser feliz é reconhecer que vale a pena viver. Apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise, ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Ei, você está disposto a ser feliz? Você está disposto a ser feliz? É só olhar para o Senhor. É só olhar para o céu. Escolha abraçar o ponto de vista dele sobre a sua vida. Onde para o mundo o ponto de vista é de fracasso, é de fim, é de morte. O ponto de vista do Senhor é um início de uma nova história, um início de um novo testemunho de glória e honra do nome do Senhor Jesus. Pode celebrar o Senhor. E em segundo lugar, escolha aprender as lições por trás dos desafios. Romanos 5, versos 3 a 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ei, toda a tribulação nos traz uma lição. Diga glória a Deus. Glória a Deus, sabe por quê? Porque isso que você está passando é para o teu crescimento. É para você começar a viver algo maior amanhã. Talvez você possa não estar entendendo nada que está acontecendo. Talvez você não encontre saída. Talvez seja tudo de cabeça para baixo, tudo revirado. Mas você só precisa entender que Deus está querendo te ensinar algo com isso. Todos nós temos sonhos, todos nós temos objetivos, mas sabemos que para alcançar não vai ser fácil. Para conquistar muitas coisas na vida, nós precisamos vencer grandes desafios. É verdade ou não é? E era sobre isso, justamente, que o apóstolo Paulo estava dizendo, que a gente precisa se alegrar nos momentos difíceis, nos momentos de desafios. Porque há muito valor nessas coisas, perseverança, um caráter aprovado e a esperança. A esperança do crente não deve ser equiparada ao otimismo infundado, não.
Pelo contrário, trata-se da certeza bendita do nosso destino futuro, guardado pelo Senhor Jesus. Porque se baseia no amor de Deus para as nossas vidas. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele baseia no seu amor, revelado pelo Espírito Santo, demonstrado no seu sacrifício naquela cruz. Quem quer passar por dificuldade na vida, acredito que ninguém vai levantar a mão e dizer, eu quero. Não. Mas todos nós, em algum momento, nós somos, ainda que nos encontramos contra essa vontade, nós vamos passar por momentos difíceis, mesmo que não seja da nossa vontade. Talvez você não esteja no lugar, talvez você esteja passando por algo que você não queria estar passando, mas deixa eu te dizer, você está no lugar onde Deus quer que você esteja, de verdade. E tudo isso é para somente uma coisa acontecer: o nome dele ser glorificado. Então, para que o nome do Senhor seja glorificado, a gente vai passar por algumas dificuldades. Precisamos nos alegrar nisso, porque a recompensa no final é maior. Não vai ser simplesmente só bens materiais, não. Vai ser a nossa vida eterna, junto a Ele. Nós podemos considerar o sofrimento como uma oportunidade de construir uma construção da perseverança, ou podemos enxergar como um castigo de Deus. Você que escolhe. Você que escolhe dizer que se aquilo que você está passando é um castigo de Deus ou uma oportunidade para Ele te tornar mais forte. A decisão está nas suas mãos. Alguns momentos de desafio são sim causados por nossas escolhas. Porque por muitas das vezes nós não decidimos orar antes de tomar algumas decisões. E sempre há consequências para as nossas decisões. Mas mesmo quando nós que causamos esses momentos de desafio nas nossas vidas, Deus encontra uma forma para nos ensinar. Por quê? Porque nós buscamos a presença dEle. Porque é uma forma da gente chegar mais perto dEle, se tornar dependente dEle. Porque se a gente se acha autossuficiente, nós vamos deixar de lado. Por isso que muitas vezes Ele nos coloca em uma posição de dependência. Ele permite, é da permissão dEle, que a gente passe sim por esse deserto. Passe por uma perda. Para quê? Para que a gente lembre que a gente é dependente dEle, para que a gente precisa estar ali nos pés do altar, o buscando. A dificuldade nos ajuda a confiar em Deus, ao contrário de qualquer outro momento das nossas vidas. Então a gente precisa parar de perder tempo reclamando, parar de reclamar de tudo que acontece na nossa vida e a gente buscar aprender qual é a lição que Deus está querendo nos ensinar nessa luta. Martin Luther King diz que a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafio. É apenas um teste. Você precisa enxergar para a situação, enxergar para o deserto e perceber que é apenas um processo para você viver a terra prometida. Você viver a promessa de Deus para a sua vida. E não reclamar. E já é o gancho para o terceiro e último. Agradeça em qualquer circunstância. De vez de reclamar, meu irmão, agradeça. 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as coisas, todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Fechou.
tudo que estamos vivendo, a palavra do Senhor fala que é da vontade do Senhor, a vontade de Deus para as nossas vidas. Então precisamos dar graças, agradecer pela falta, agradecer pelo aperto, agradecer pela perda, mas saber ser grato, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Quando a gente entende isso, nós sempre vamos andar de cabeças erguidas, olhando sempre verdadeiramente para o alto, porque nós temos a certeza disso, a certeza de que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa instrução de Paulo também nos pede que nós agradecemos a Deus nos momentos onde as coisas estão na mesma ou até mesmo ruins. Nós somos ensinados aqui que precisamos agradecer em tudo, tudo. Quem é grato é mais feliz, é verdade ou não é? Nossa, você já viu, você convive com pessoas e você percebe as pessoas que estão ao seu lado. Você já percebeu aquela pessoa que chega, você está no trabalho e ela chega do seu lado, bom dia, quem dorme com Jesus acorda cheio de alegria, é diferente daquela pessoa que chega e, meu Deus, já acordei atrasado, reclamando, perdi o ônibus, perdi a chave. É diferente. Quem é grato é mais feliz, porque a gratidão ajuda a gente a valorizar as coisas que Deus tem colocado em nossa volta. A gratidão ajuda a gente olhar para a nossa casa e ver com que Deus supre todas as coisas. A ingratidão destrói a alegria, mesmo quando nós somos muito abençoados. Porque acabamos concentrando a nossa atenção naquilo que nós não temos. Nós temos tanto motivo para agradecer, irmão, de pé, agradecer a Deus, celebrando, pulando. Você não faz ideia, não tem noção. Nós somos ricos. Nós precisamos ser gratos a Deus, sabe por quê? Porque estamos nesse lugar. Nós temos a liberdade de poder vir até aqui para louvar e adorar a Ele. Tantos outros países, pessoas estão sendo mortas por simplesmente querer falar do amor de Deus. E nós temos essa liberdade e por muitas das vezes nós não valorizamos. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas gratas a Deus. Abraão, Ana, Davi, Paulo. Mas também tem exemplos de pessoas ingratas. Quando fala de ingratidão, a gente lembra logo do povo de Israel, meu. Viveu o que viveu, o Senhor tirou da escrava, viu as pragas todinha. O Senhor libertou, derramando maná, protegendo do sol, aquecendo de noite, e mesmo assim reclamando e murmurando. Nada estava bom. A Bíblia fala para a gente agradecer em todo momento, mesmo nos momentos difíceis. A Bíblia diz, Salmos 92, 1 e 2, bom é render graças ao Senhor, é cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Como é que você tem começado o seu dia? Agradecendo ou murmurando? Ei, dê graças a Deus. Dê graças a Deus em todas as situações. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Pai, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Precisamos ser gratos. Só você sabe de onde Deus te tirou e te trouxe até aqui. Só você sabe a sua história, o que já aconteceu com você.
Eu tenho certeza que no mínimo aí você tem uns 10 motivos para agradecer a Deus nessa noite. Nós não podemos deixar o nosso coração esquecer do tanto que Deus fez e faz por mim e por você. Não. Fica de pé no seu lugar para achar que está acabando. Matthew Wayne disse uma frase assim: agradecer a Deus é bom, mas viver agradecido é melhor. Tem uma ilustração que conta de um pai que costumava antes das refeições orar agradecendo a Deus pela comida, com seus filhos, com a família, e seus filhos observavam, lhe agradecendo, e todos os dias ele agradecia por todas as bênçãos recebidas na sua casa. E logo depois, em seguida da oração, como também era seu hábito, ele iniciava algum tipo de murmuração. Essa carne está seca, o suco está sem açúcar, o café está caro, os preços estão um absurdo. Um dia, a sua pequena filha virou-se para ele e perguntou: papai, Deus ouve quando você o agradece? Quando o Senhor agradece por todas as bênçãos, ele respondeu, mostrando um semblante de confiança, ele respondeu: ouve? Sim, querida, ele ouve. Ela continuou: papai, mas Deus também ouve quando você reclama sobre a carne, sobre os preços, sobre as coisas? Mostrando alguma tipo de um semblante de indecisão, ele responde: sim, ele ouve também. E ela pergunta para ele: em qual Deus você acredita? E aproveitando a pergunta dessa menina, dessa ilustração, a gente pode refletir como uma resposta pessoal. Em qual Deus nós estamos firmando a nossa fé? Firmando as nossas orações, firmando os nossos agradecimentos. Mas será que muitas vezes nós estamos emprestando a nossa boca para murmurar ou reclamar? Ou simplesmente para deixar de agradecer por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas? O nosso Deus é um Deus de cuidado, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que tem derramado bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas, um Deus que tem nos livrado das armadilhas do diabo. Mas será que nós estamos fitando os nossos olhos para o alto? Será que nós estamos sendo gratos a Ele pelo que Ele tem feito? Será que nós estamos reclamando ou tendo o entendimento de que tudo que nós estamos passando é algo para a gente aprender? A mensagem nessa noite é para que você, em primeiro lugar, enxergue, olhe para o alto e veja que o Senhor é Deus. Que você aprenda tudo aquilo que Ele está querendo ensinar nesses momentos difíceis. E que você agradeça a Ele em qualquer tipo de situação. Como eu falei no início, eu não sei como realmente você entrou aqui. Se entrou olhando só para as dificuldades, entrou aqui já pensando nos problemas que tem para resolver amanhã, nas dívidas que tem tirado o teu sono. Eu não sei se você entrou por essas portas preocupado por um diagnóstico que você acabou de receber, ou que ficou sabendo de algum familiar seu. Eu não sei. Mas eu sei que Deus está aqui e Ele está olhando para as nossas vidas e Ele quer responder aquilo que nós vamos depositar diante dEle agora. A nossa confiança, o nosso olhar, a nossa fé, o nosso agradecimento a Ele. Porque sim, verdadeiramente nós poderíamos estar em qualquer outro lugar,
mas Deus permitiu para que estejamos aqui nessa noite para dizer: filho, filha, olha para mim, confia. Eu estou querendo te ensinar, eu estou querendo forjar o teu coração, estou querendo forjar o teu caráter. Mas para isso você precisa olhar para mim, você precisa crer, você precisa ser mais grato pelo que eu tenho feito na sua vida, pelo que eu estou te livrando, pelo maná que eu tenho derramado sobre a sua vida. Então, nessa noite, faça diferente. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ore a Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, por tudo que Ele tem feito na sua família, por tudo que Ele tem feito na sua casa. Seja grato a Ele. O Senhor te chamou aqui nessa noite para dizer que Ele ainda está no controle de tudo e de todas as coisas, e que nada sai, nada acontece sem a permissão dEle. Essa é a sua noite, essa é a sua oportunidade. Não importa quem está do seu lado, feche seus olhos, se importe com o seu Pai que está no céu olhando para você, esperando que você fale com Ele. Ele está com saudade da sua voz.